Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique. É assim que eu acompanho. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso Baião de 2, estreando 2026. Lembrando que você pode acompanhar todas as lives do Baião de 2 lá no meu canal do YouTube, Cultura Mário Jampa. Aí tem muita gente boa lá, do Coco de Roda, da Ciranda, pessoal do teatro, contação de histórias, o pessoal do carnaval aí que todo ano a gente traz para conversar com a gente. Então lá no canal do YouTube, lá você pode, do YouTube você pode assistir tudo lá. E tem muitas ideias, muitas dicas bacanas do pessoal da arte e da educação popular também, que você pode usufruir dessa belezura, beleza? Hoje a gente vai estar com nossa carnavalesca de Mangabeira aí, que criou uma forma nova de brincar carnaval, no espaço que é especificamente para os carnavalescos e os foliões de Mangabeira, beleza? Então a gente vai conversar um pouco sobre a história aí dessa carnavalesca, né, Débora Mello, e também sobre o bloco Amigos de Mangabeira, tá? Lembrando que o carnaval tem abertura, né, vai ter abertura agora do nosso carnaval de João Pessoa, carnaval de rua, e muita coisa vai rolar na cidade de João Pessoa. Então você aí que é folião, fique ligado, porque tem muita coisa da programação e também muita coisa fora da programação que os grupos e as comunidades se organizam para brincar seu carnaval de forma tranquila, tá? Daqui a pouco também vou divulgar alguns blocos que eu participo também, que eu gosto, e que é bem familiar, bem da comunidade, bem povão mesmo, né? Que o pessoal aqui na Tora faz a cultura popular do carnaval acontecer, beleza? Então, sem muita delongas, né? Sem muita delongas, vamos chamar nossa convidada aqui de hoje,
Débora Melo. Cadê ela? Débora. Não sei se ela chega. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só organiza melhor aí, tua câmera mais para baixo. Não, inverso. Aí. Quem sabe, quem conhece bem, por isso que a gente vai conversar. E a gente sabe que você conhece muita coisa da brincadeira do carnaval, tem umas histórias para contar e a gente vai contar para os nossos foliões aqui. Eu acho que é uma experiência muito bacana de bairro que outras comunidades e outras pessoas que são apaixonadas pelo carnaval podem conhecer a história de vocês. Então dê seu boa noite, diga quem é Débora Melo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria, Mário, estar lhe reencontrando, né? Depois de tanto tempo, a gente está aqui batendo esse papo sobre a cultura, sobre as tradições do carnaval. Aqui, especialmente em Mangabeira, você já trabalhou aqui em Mangabeira, sabe como é essa questão do carnaval. Aqui em João Pessoa, a gente concentrou muito em outros bairros, lá no território do centro, da Epitácio, né? E aí a gente visa trazer descentralizar essa cultura para os bairros. Mas é uma alegria. Fala um pouco de você, quem é Débora Melo? Eu sou assistente social, né? Sou formada em serviço social e a minha vida inteira eu trabalhei na política da criança e adolescente, né? Sempre entrei desde a academia, que o meu foco era a defesa dos direitos de criança e adolescente. E aí, assim que eu me formei, já entrei para trabalhar no CRAS, como assistente social, primeiro no bairro São José, depois vim para aqui, para Mangabeira, no qual fundei o CRAS de Mangabeira, e a gente teve a honra de trabalhar junto, não foi, Mário, nesse período. E dentro do contexto do CRAS mesmo, foi onde eu comecei a pensar, né, junto com as equipes e tudo, esse resgate da cultura. Depois do CRAS, eu fui para o CREAS, trabalhei um pouco lá, sempre na política da assistência, e aí veio a questão da candidatura para conselheira tutelar, no qual eu me candidatei no primeiro mandato, que não consegui entrar, e agora em 2024 já estou 2 anos como conselheira tutelar aqui da região de Mangabeira. Então, desde que eu vim de Rio Tinto, quando eu era criança, vim para João Pessoa, na adolescência eu já vim morar aqui e assim, fiquei no bairro, trabalhando, atuando, né? E sempre senti essa falta de ter um bloco do território que faça esse resgate, que chame as famílias. E foi a partir lá do CRAS, do trabalho com os idosos, com as famílias, com as crianças e os adolescentes, que a gente pensou esse formato, primeiro de modelo arrastão, e depois no modelo que está hoje em dia. Então, a gente sabe que a escola tem influenciado muito, né? Tanto o São João como o Carnaval. Você tem lembranças dos teus carnavais de infância no espaço da escola? Como era há um tempo atrás? Como é que foi tua infância desse contato do Carnaval na escola e se tinha brincadeiras também de rua onde você... Porque, que queira ou não, isso vem de inspirações de lá para trás, né? Lá de trás. Antes de você responder, o pessoal aqui, ó, Simone, vou falar do bloco Chapeuzinho Vermelho, tá bom? De vocês agora manda o dia e a hora e tal, para a gente divulgar bem bacana aqui para o pessoal do Baião de Dois, beleza? Então vamos lá, como é que era essa história da menina
Débora, lá no espaço do carnaval da escola e de rua? Bem, eu sou do interior, né? Sou de Rio Tinto, então a gente passava muito carnaval no interior. Aqui em João Pessoa, eu morava aqui e ia passar finais de semana lá, né? Então era aquele carnaval muito tradicional, na escola também, com os bailinhos no dia, todo mundo fantasiado, aquele carnaval bem tradicional de confete, não tinha nem espuminha da época de hoje, né? Era mais o confete e a serpentina e aquela brincadeira. Frevo, do carnaval mais tradição e aquele carnaval mais de clube, digamos assim, né? Uma lembrança muito forte que vem do meu interior é a questão do Alaúça, que aqui em João Pessoa também tem, só que no meu interior o Alaúça é muito mais organizado, né? É uma questão bem forte culturalmente. Tem inclusive um festival que são um ano inteiro se preparando bem modelo escola de samba, para fazer essa apresentação com competição. Então, ele é muito esse resgate da cultura mesmo, da cultura raiz e da questão da população, né? Que se organiza e se junta para confraternizar e foliar no período de carnaval. Aí eu venho desse histórico. Isso. E teus pais, sempre foi também da folia, os seus pais? Gostam de carnaval? Gostavam? Sim, meu pai gosta de folia. Muita festa, alegria com ele mesmo. Então, sempre que tinha um baile, sempre a oportunidade que ele tinha de estar fantasiado, ele é o primeiro, inclusive no bloco da gente, ele é o primeiro a estar fantasiado. E vai, né? Ele gosta muito dessa folia. De fazer as dancinhas de marchinha, né? Fazer aquele modelo que o pessoal faz do trenzinho e tal, ele gosta muito. Tá. E como eram as fantasias que você mais gostava? Era de super-heróis ou tinha criatividade? Como era que você lembra das fantasias, Lante? Lembro. Na verdade, eu acho que as fantasias que minha mãe fazia era meio que a que dava na hora, né? Então, era bailarina, era muito nessa pegada, né? Não muito de super-heróis. Era mais na pegada de palhaço, bailarina, odalisca, era meio naquela ali. Indígena, era esse o modelo. Tá. E tua filha também, você tem levado ela? Como é que você pensa o carnaval dela? Você vê que agora ela já é adolescente ou é jovem, né? Ela é adulta, né? Fez 18 anos. Ah, tá, agora. A tua menina também, né? Fez 20, a minha é 2 anos mais. Tá. E como é que você pensava o carnaval dela? Também já que tu falou um pouco da teu carnaval da infância e tal, como era o carnaval que você levava e ela também. Como é o nome dela? O nome Letícia. Letícia. Como era que a Letícia, inspirada pela mãe dos carnavais, ela teve o privilégio, né? Você teve o privilégio de provar do carnaval, dos 2 carnavais, o do interior e o daqui. E ela também tem ido lá e aqui ou só daqui, de João Pessoa? Ela já veio mais pra cá, né? Ficou mais nos carnavais, naquele modelo bloquinho mesmo, de ir pra... Ela frequentava muito as atividades que nós fazíamos, né? Então, todos os carnavais que a gente fazia no CRAS, ela estava lá fantasiada, e todo ano uma fantasia diferente. Geralmente, aquelas fantasias da modinha, Frozen, Moana, não sei o que, ela ia, né? Pedindo aquelas fantasias, mas é muito nesse modelo do bloco e daquele carnaval mais em grupo, né? Em família. Gosta muito de assistir também, né? O da Via Folia. Hoje já está adulta, né? Aí tem para Via Folia. Mas também, esse carnaval, assim, é importante a gente perpetuar a cultura, né? Então, quando você leva seus filhos, por mais que a pessoa diga, é uma festa, é mundana e tal, mas na verdade não é. É também, né? Mas é muito importante que eles partilhem desses momentos para que eles entendam o que de fato é um carnaval, né? O que é que tem de importante, quais são os personagens importantes dentro da nossa cultura, aqui de João Pessoa e da Paraíba, o Alaúça, né? A questão do frevo de Recife, o que é que compõe o nosso carnaval, para que a gente tenha não só aquele aspecto que a gente tira do sul, né? Mas também
valorize a nossa cultura no nosso território. E o Carnaval de Salvador, né, com trios e o batuque do Lodum, e lá em Recife o frevo, o maracatu, né, os caboclinhos e tal. Simone, eu preciso da data, que você me envie a data do bloco. Eu vou falar daqui a pouco de outros blocos aqui, aproveito e falo no teu lá, tá? O bloco que vai sair lá em Itabaiana, bacana, né? E aí Simone está convidando todo mundo, mas eu preciso, Simone, da data e do horário para quem quiser ir até Itabaiana, brincar no carnaval, no bloco, tá? No seu bloco, que eu já anotei aqui tudo, está faltando a hora e está faltando o dia, tá bom? E Débora, quem são tuas inspirações para essa história da folia? Tem pessoas que te inspiraram? Na verdade, o que eu vim percebendo, né, com o tempo, porque, olha, é um grande desafio, né, você organizar um momento como esse, mas aí quando eu fui percebendo que esse carnaval mais tradicional, da reunião, no geral, né, das famílias, que comporta, né, toda a faixa etária, desde o idoso até a criança mais jovem, eu fui percebendo que, principalmente aqui no território de Mangabeira, isso não existia muito, né? Uns tinham aquele receio, não, porque é carnaval, é muito violento e tudo, não dá certo, não vamos. E aí, quando a gente foi analisando, eu digo, não, na verdade, a gente tem sim condições de fazer um carnaval, de se organizar, de se juntar, entender que o carnaval não é só coisa ruim, que a gente pode foliar, se juntar e curtir a nossa cultura de uma forma saudável e que as pessoas entendam que ali é um momento de alegria e que a gente está ali para trocar energias e para poder desfrutar do nosso momento de tradição no carnaval. Esse aspecto da violência, tudo, não é só em qualquer movimentação, você tem uma multidão, seja de qualquer expressão da cultura, seja popular ou não, ou até religiosidade, e acontece esses imprevistos e tal. Mas, por exemplo, a gente teve as festas, as coisas do Natal e do São João aqui, dezembro e janeiro, e foi tranquilo para tudo. Eu acho que é uma questão das pessoas terem consciência que é importante a diversão e fazer. Uma das coisas que a gente, nossos filhos talvez não conheçam, e muitos jovens não conheçam, é que antigamente não tinha folia de rua, não tinha blocos de rua. Então, o pessoal pegava uma batucada, comprava os instrumentos, alugava uma caminhonete ou um caminhãozinho pequeno, se montava em cima e aí parava na casa das famílias e aí fazia a batucada e aí indicava outros e rodava a casa de todo mundo que tocava e dos amigos de coisas. Isso eu me lembro muito quando era minha infância e também minha juventude, lá em Cruz das Armas, como era forte, chamava as troças, né? As troças que, na verdade, eram batucadas, né? Com surdos e tamborins e esses instrumentos de percussão que as pessoas têm. Você chegou a ver essas batucadas na rua, as troças? Sim, sim, muito. Pegava um carro, digamos assim, um carro mais velho, ou se não fazia deixava o carro, digamos que conversível, né? E aí o povo subia em cima, pintava o carro todinho e ficava, né? Passando pelas ruas. Isso era bem presente também lá em Rio Tinto. E quando eu estava no centro, quando eu vim morar aqui em João Pessoa, a parte da minha infância eu fiquei ali no centro da cidade. Então, apesar do deserto porque já era o centro com um peso comercial, mas ainda tinha muito dessa questão, do pessoal foliar e passar nas ruas, né, fazer os desfiles, isso era bem presente. Muito bem. Simone, vai ter o bloco, né? Simone está colocando aí, o bloco Chapeuzinho Vermelho, lá eu acho que deve ser não sei, Simone, se é um bloco infantil, assim como os Muriçoquinhas, não sei, mas é lá em Itabaiana, tá? O bloco
Chapeuzinho Vermelho. Então, quem é de Itabaiana ou tem vontade de conhecer Itabaiana e brincar um carnaval bacana, deve ser um carnaval bacana. Só diz aí, se você já foi, Simone, pode digitalizar aí, ó, como é a festa lá do bloco, quais são as atrações que tem, para a gente divulgar aqui para o pessoal ir lá. E também, se tiver algum card, algum panfleto, alguma coisa, manda no meu direct lá no WhatsApp, que eu publico lá aqui nas minhas redes sociais, tá bom, Simone? Então tá aí o recado do Simone, foi dado. Se tiver o dia, melhor ainda, porque a gente divulga, tá? Para o pessoal que de lá também, de Itabaiana. Se você também puder aí compartilhar a nossa live, Simone, compartilha com o pessoal lá de Itabaiana para eles enviarem informações sobre o bloco Chapeuzinho Vermelho. Bacana? Então, agora a gente vai conversar um pouco, já conversando um pouco dos grandes, pequenos carnavais de Débora e vamos falar um pouco do bloco. Quando é que o bloco sai, Débora? O bloco sai dia 10 de fevereiro, terça-feira. Ele tem uma concentração ali na frente do Centro Cultural, né? Tem um chamamento com uma orquestra de frevo, mas as apresentações são dentro do Centro Cultural. Justamente visando a questão da acessibilidade, né? É um local que já é fechado, né? No caso, coberto. Tem uma estrutura de piso, né, que dá uma segurança melhor, porque a gente tem muitos idosos, né, pessoas com algumas limitações de físicas. Então, nesse espaço, ele é um espaço muito bom, porque ele é atrativo para esse público, né, porque dá a oportunidade deles irem prestigiar o carnaval e não se sentirem incomodados com o espaço. E aí já aconteceu ano passado lá, e a gente gostou muito, fez uma boa avaliação do local, as pessoas gostaram do espaço, né, se sentiram mais confortáveis e seguras, e aí a gente repete a edição esse ano lá também. E pouca gente sabe que o espaço, né, do Centro Cultural é um espaço comunitário, um espaço para que a comunidade use e usufrua lá, e só combinar com a direção e tudo, né? E ocupar aquele espaço. E, inclusive, aquele espaço é um espaço de luta, de resistência do povo de Mangabeira, né? As lideranças. Conseguiu estruturar aquele espaço lá, né? Qual foi, lá mesmo no Centro Cultural, qual foi o primeiro ano que vocês saíram lá no Centro Cultural, o primeiro ano? Foi ano passado, né? Esse bloco ele já tem 6 anos. As primeiras edições nós fizemos o modelo de arrasto, né? Bloco com trio elétrico, orquestra de frevo e fazendo aquele pequeno arrastão, geralmente ali por Mangabeira por dentro, Praça do Coqueiral e tudo. E aí veio a pandemia, a gente deu uma parada, fez até o último ano antes da pandemia, que foi 2018, nós fizemos ali no ginásio Hermes Taurino, né? Já foi um espaço menor, né? Já foi com uma limitação de pessoas, que estava naquela questão, né? Então a gente parou. E em 2024 a gente retorna com o bloco, também no modelo de rua. E aí quando a gente avaliou enquanto comissão, veio a proposta de pensar num espaço mais confortável, mais acessível também com a questão do território, né? Porque Mangabeira ela é muito extensa. E lá na principal de Mangabeira, na Josefa Taveira, o Centro Cultural está localizado lá, né? Então passa ônibus, Uber é mais fácil, o acesso das pessoas também. Então a gente mudou para a principal de Mangabeira e foi muito bom. Como você mesmo disse, é um espaço que é um espaço público de acesso gratuito que oferta muita coisa e às vezes a população nem sabe, né? Então é um espaço que a gente deve ocupar de fato, a comunidade, né? A população. Ele sempre teve esse nome, e como nasceu a ideia do bloco com esse nome? Bloco Amigos de Mangabeira. Como nasceu essa ideia? Nasceu lá quando eu estava trabalhando no CRAS, eu juntei com uma amiga minha chamada Ana Eleonora, que ela faz parte também aqui, liderança de Mangabeira, e ela tinha um projeto, que é o Mãos Amigas,
E a gente conversando, né? Não, olha, tá, a gente precisava fazer um bloco aqui para Mangabeira, né? Voltado à população que não sai, que nem sai para curtir o carnaval fora de João Pessoa, nem vai para Epitácio ou Centro Histórico, né? Para a população que fica de fato no nosso território. Então, a gente pensando dessa forma, vamos botar que nome? Vamos botar Amigos de Mangabeira. Né? Até minha filha diz, mãe, que nome grande, Amigos de Mangabeira, até para fazer o estandarte é complicado. Eu digo, mas eu não consegui pensar outro nome, né? Porque foi um bloco que foi feito, pensado por várias pessoas e vários parceiros, porque não é fácil você botar um bloco na avenida, né? Então, graças aos amigos é que ele saiu. Beleza. Deixa eu ler aqui o pessoal que está passando por aqui, né? Tem um pessoal bacana que está passando por aqui. Vanessa, Simone, né? E tudo, Cláudio, que é teu esposo, mas dizendo excelente que trabalhou com a gente, né? Isso. Excelente bloco, valorizando o fortalecimento do Carnaval de Mangabeira. Vanilda, Vanessa, aqui, acho que é Lete ou é Bete, não sei, se você conhece também alguém aí, você vai dizendo a aí, tá? Luciana. Eu acho que Rê tá pedindo um alô aí para você. Ré M. Silva, manda um abraço a Severino do Ramo, o bloco Rola Cansada de Bahia aí, ó, o pessoal de Bahia também aqui assistindo nossa live, manda um abraço aí. Agora, o pessoal dos blocos aí, de Bahia, Itabaiana, seria bom mandar um dia para a gente divulgar para o pessoal, manda um card, alguma coisa, para a gente também publicar nas nossas redes sociais aqui, tá? Melhor bloco é o Cafuçu, com certeza, mas não só o Cafuçu, todo bloco é bacana, né? Eu gosto do Muriçoca, eu gosto do Maluco Beleza também, a Rapariga do Chico também, tem vários blocos aqui que são bacanas de você chegar, são blocos leves, que você chega, brinca bacana, e termina sempre lá, tudo lá no Centro Histórico, bacana, beleza? Então, se tiver mais aqui, Lúcia Maria, Tiago, também, por aqui. Então, um abraço para todo mundo aí que está passando, dando seu alô aqui. Se puderem compartilha a live para ficar um pouquinho com a gente aqui, conhecer um pouco do bloco de Mangabeira. E por que o nome Amigos de Mangabeira? Porque, como eu estava falando, né, é a questão de você fazer um bloco, por mais que ele seja um bloco pequeno, ele precisa de uma grande estrutura, no sentido de você organizar, estruturar, fazer convite, organizar a questão da banda. Então, assim, uma pessoa sozinha não consegue fazer. Então, como a gente foi planejando entre amigos, nós pensamos nesse nome, né? E nada mais do que valorizar nosso bairro, que é Mangabeira, por isso que nós pensamos no nome Amigos de Mangabeira. Uhum. Tá. Deixa eu aproveitar aqui e divulgar um pouco alguns blocos que eu participo também, que vai rolar agora nesse final de semana na abertura do Carnaval. Então a gente tem, se vocês puderem ir, lá na associação do Quilombola de Paratibe, logo aí na PB8, na esquina aí, próximo, naquela saída, a associação fica ali, vai rolar o segundo ano do bloco da Negritude Unificada aí, o pessoal, o bloco da Negritude Unificada lá no Quilombo, na Associação do Quilombo, vai ser dia 7 agora, né? É um bloco onde a meninada e os educadores vão animar um frevo lá pra gente, frevo no Quilombo, tá? Então tem frevo no Quilombo, sábado, a partir das 10 horas. Então, quem quiser ir lá, é lá na associação, lá próximo à PB8, lá no início de Paratibe. Depois a gente tem domingo, aí em Mangabeira, viu? Os netinhos do vovô no frevo, não sei se você já foi lá, mas é bom, leva lá a meninada para lá, para
o frevo do vovô, no frevo lá do vovô Carlos e da nossa carnavalesca Cecília, né? O frevo vai a todo mundo lá na rua. Esse ano não vai ser de arrasto, vai ser uma concentração de um baile de rua, tá? O Bloco dos Amigos no Centro Cultural vai ser dentro, né? Vai ser de clube, como se dizia os antigos, o baile de clube, e lá é o baile de rua, lá com orquestra frevo, lá pra gente frevar lá com o pessoal. Depois você tem deixa eu olhar aqui, só um minuto, o bloco, no dia 27, a gente tem o bloco dos afilados. Aqui eu tenho aqui, ó, o bloco dos netinhos, o vovô, aqui, os netinhos do vovô, lá em Mangabeira, aí será domingo, e aqui eu tenho os afilhados, o bloco dos afilhados, que vai ser dia 27 de fevereiro, às 16 horas, lá em Cruz das Armas, beleza? Então, caia na folia aí, e são blocos bacanas de se foliar. Você falava do público, né, das pessoas que vão, quem são o público que, os foliões que vão lá no bloco dos amigos lá no Centro Cultural? Costuma frequentar todos os anos. O pessoal que mais frequenta, né? A gente sempre passa carro de som no bairro e tudo, fazendo a divulgação, mas o pessoal que mais frequenta são os grupos de idosos, grupos de mulheres que a gente passa fazendo convite, né, pessoalmente, convidando para participar. Lá, o pessoal que participa dos cursos, do Vida Saudável, esses são as pessoas que a gente faz o convite e que participam, né? Mas é importante a gente colocar que é um bloco aberto, gratuito, né? Então, dia 10, quem tiver querendo foliar, se divertir, pode chegar lá no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 17 horas. Nesse dia, nós temos o encontro dos blocos, né? Não é só o Amigo de Mangabeira que vai funcionar lá. Também vai ter o bloco Urso Gay, que é um bloco bem tradicional, mais antigo aqui de Mangabeira, que aí a gente uniu forças, né, para ter umas apresentações melhores e tal, e ter uma estrutura melhor. Nós vamos levar o Yuri de Carvalho, vai ser nossa apresentação, e o bloco Urso Gay, vai levar a banda para curtir. Uhum. E vocês têm hino do bloco? Não, a gente não tem hino, a gente tem estandarte. Na verdade, a gente já tem um hino, como chama? A gente já tem escrito o hino, né? Mas ainda falta colocar a melodia, ver um cantor para fazer para poder dar a voz, né? Mas e você tem o estandarte por aí ou fica onde? Tem sede? Vocês têm sede? O bloco não? Não, o bloco não tem sede. A gente deixa nossas coisas lá no Centro Cultural também. Mas aí o estandarte eu ia estar até com ele hoje. Só que como a gente está fazendo um novo modelo, aí eu entreguei para a costureira pegar os moldes para poder fazer o novo. Tá. Aí a gente está sem um estandarte aqui. Vocês têm redes sociais, tudo, né? Sim, temos. Temos um Instagram, que é Bloco Amigos de Mangabeira. Quem quiser seguir lá, vai estar toda as nossas informações sobre o bloco, como vai ser, o horário que vai sair, né? E, geralmente ele começa de 5 horas, eu digo até aos idosos. É um bloco bem matinê, que dá para você ir, se quem chegar do trabalho também dá tempo de chegar lá, né? Porque a gente tem duas apresentações, uma começa de 5h30 até 7h30, a outra vai estar começando às 8 horas e vai até às 10 horas. Então, pega o público que dá. Detalha um pouco como é que vocês pensam a programação. Todo ano vocês seguem o mesmo rito da programação. Por exemplo, o Muriçoca aí tem a concentração e sai com a orquestra e tal, e os estandartes e tudo, e vão, e depois vem aquelas outras coisas. Como é que vocês pensam a programação no espaço fechado lá? Início, começo e fim, o que é que rola nesse baile lá do bloco Amigos de Mangabeira?
Eu vou dar um exemplo do ano passado, né? Ano passado a gente teve 4 apresentações, teve uma apresentação cultural, que inclusive com a Laúça. E aí, nos intervalos de apresentação do show, a gente geralmente faz uma escolha da melhor fantasia, né? Faz uma animação com o pessoal, um desfile, e aí sorteia uns brindes para o pessoal que está lá para a gente fazer essa interação, né? Como muita gente vai fantasiado, o pessoal, ele aqui, como eu disse, né? É bem cultural, então as pessoas vão fantasiadas, querem desfilar, querem dizer, né? Querem se apresentar, mostrar o seu talento, então a gente sempre faz essa brincadeira com o pessoal, enquanto organiza, né? Sai uma atração e entra outra. Aí vocês têm concurso da melhor fantasia? Isso, aí tem um concurso com desfile. Aí quem quiser, na hora, tá fantasiado, quer participar, vai, dá seu nome, como diz, né? Vai lá, desfila, se apresenta, né? E aí Você os poderia júris... escolher, tem a escolha da rainha dos amigos de Mangabeira e o rei e a rainha dos amigos de Mangabeira? Não, tem também, rola também. Não, não tem não. Geralmente a gente faz o quê? Uma idosa do grupo, né, que ela participa muito, ela é a porta-bandeira, então ela leva o estandarte, ela faz um desfile, ela apresenta o estandarte lá, então geralmente é isso. Porque assim, o tempo é tão curto, se a gente for fazer muita coisa, termina que não dá para fazer, né? Mas aí o estandarte fica lá e eles desfilam e tiram foto, né? É bem legal essa interação com o público. Ó, pessoal, se vocês quiserem interagir aqui com curiosidades do bloco, pode fazer perguntas assim, como Vanessa fez aí, né? Se tinha premiação, se tem Rei Momo, né? Da comunidade. De uma forma, vocês têm uma diretoria, tem diretores, qual é a forma de organização que vocês têm e como é que vocês se encontram, como é que vocês se reúnem, porque no dia o bloco acontece, mas a gente sabe que anteriormente tem que ralar, tem que, como você falou, né, tem que pensar no estandarte, tem que pensar na infra, né, para a coisa acontecer. Como é que vocês se organizam? É uma diretoria, uma coordenação? A gente tem uma comissão de organização, né? Geralmente está eu, Júnior Mangabeira, que é o coordenador lá do Centro Cultural de Mangabeira, o diretor, e a gente tem uma equipe, né? Umas amigas nossas organizam a parte de arte, que é o estandarte, a decoração do espaço no dia, né? Que geralmente é Yara ou Elitânia, que também está participando nesse momento, né? E Anderson, que veio agora nos agregar conosco, que ele faz a parte dos layouts, que também é muito importante, temos que estar o tempo inteiro interagindo, fazendo a divulgação, fazendo os abadás, né? Toda essa criação precisa de uma pessoa que saiba fazer esses modelos, então a gente trabalha muito em grupo. E assim, nosso bloco, ele é um bloco alternativo. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas há um edital específico na FUNJOP para blocos como o nosso. A gente ainda está aí nessa luta para tentar ser reconhecido pelo Folia de Rua, porque aí o Folia de Rua ele já tem uma estrutura maior, né, uma organização melhor, tem como a gente poder dar um carnaval mais organizado para a população. Mas enquanto isso a gente está como bloco alternativo, aí todo ano tem esse edital, a gente concorre, quando é habilitado, recebe, né, a contrapartida tanto da FUNJOP como da prefeitura. Poder dar andamento. No final, eu sempre dou uma dica e tal, e coloco um desafio para, inclusive alguns, pessoal, que bom que a gente conversou, bateu um papo e surgiu ideias e tal, que a gente vai conversando e vai surgindo ideias para que o grupo cresça e tal. Porque você sabe que, acho que uns 5 anos de registro, de tudo, de mobilização na comunidade, vocês já podem ter acesso ao incentivo lá e apoio da FUNJOP. É isso? E como é que vocês lidam com a estrutura? Quem são os parceiros de vocês para que tudo isso aconteça, com carro de som, com o som do ambiente, com materiais para as fantasias, e tem camisas, como é que vocês, como é a estrutura de vocês e quem são os parceiros que ajudam vocês a botar o bloco?
Pronto. Esse ano, nós sempre, quando começa o mês de janeiro, a gente já busca a captação de recursos aqui no comércio de Mangabeira, né? Então, com os empresários, a gente vai, conversa com o pessoal, explica a importância de valorizar a cultura do território e quem tem interesse, né, soma conosco. Esse ano nós temos, para além do apoio da prefeitura, que é quem arca, né, com a estrutura maior, que é som, iluminação e uma atração, né, a outra questão de organização, de decoração, o próprio Abadá. Quem nos patrocinou esse ano foi a Policlínica IMA, que na verdade é uma empresa que trabalha com a policlínica, com a academia, Zilo, e um cartão de desconto de saúde, Zilo também. Então, eles entraram como parceria conosco, a Escola Corujinha também entrou, e a gente ainda está buscando mais parceiros, né? Porque como você mesmo colocou, é bem complicado colocar um bloco na rua. Precisa, não é só da banda e do local, né? Precisa de muitas outras coisas, e que se a gente não tiver um recurso, uma contrapartida do comércio, dos parceiros, a gente não consegue ir para frente, não. Muito bem. E qual é a atração principal desse ano? Esse ano o Bloco Amigos de Mangabeira vai trazer o cantor de axé, que é daqui da Paraíba também, né? Que é Yuri Carvalho. Ele traz essa pegada de axé retrô, né? Que muito agrada ao público nosso. Eu sempre gosto de dizer que o nosso público é aquele público bem adulto, né? Ali já adulto, maior idade, melhor idade, né? Então, assim, essa pegada que ele traz. E também a banda para curtir, que aí vem pelo Urso Gay, né? Que é o bloco que também sai conosco no mesmo dia. E esse bloco, essa daí é uma banda mais atual, né? Toca todo tipo de música, traz essa pegada mais para a galera mais jovem. Que também participa, né? Uhum. Você sabe dizer se vocês participam porque esse ano parece que vai ter os carnavais nos bairros, né? Mobilização, quer dizer, vai ter apresentações de blocos, de alaúça, de escola de samba e de clubes de frevo. Vocês têm conhecimento disso? Se vai ter em Mangabeira? Na verdade, já teve. Final de semana passado foi a apresentação dos alaúças. Eu acho que foi até na Praça do Coqueiral, né? Que tá tendo esse circuito, né? Pelos bairros, que eu acho muito importante, porque nem todo mundo tem condição de se deslocar para ir lá no centro, no carnaval, né? E é muito importante a gente prestigiar essa cultura. Ano passado nós trouxemos o amigo Batucada para fazer uma apresentação, mas esse ano, infelizmente, por conta da questão de recursos, porque não é só pedir o urso, né? Tem muito mais coisa além disso. É para trazer, é o lanche, é tudo. Você pode o pessoal, né? O mínimo é o transporte e um lanche, porque a meninada, né? Tem a meninada, então precisa do lanche e do translado, né? Do transporte. Para que o pessoal possa fazer o seu carnaval. Ao longo dessa experiência, como é que você sente os anseios da comunidade em si, né? A gente tem o público, a gente sabe, mas tem também os olhares da comunidade. Como é que a comunidade, e quando a gente fala da comunidade, é isso, os comerciantes, profissionais liberais, moradores que moram no bairro. Como é que você sente o olhar deles sobre essa iniciativa de vocês? Na verdade, quando a gente aborda, né, as pessoas ficam até surpresas. Não tem conhecimento, tem carnaval aqui em Mangabeira e tudo. Então, é muito naquela questão de surpresa. E aí é a importância da divulgação, né? De você ter uma propaganda mais pesada, da própria prefeitura ela investir nessa questão de propaganda, porque não é só ouvir a folia, nem os blocos do folia de rua, né? Tem outros blocos também que contribuem bastante, até no fomento do comércio, né? Porque se vai reunir um grupo de pessoas, movimenta ali o comércio informal, das pessoas que vão vender espetinho, lanche, bebida, enfim, né? Então, assim, se houvesse, algo que eu observo muito, se houvesse uma divulgação maior,
né? Como todo mundo sabe o dia que vai sair as Virgens de Tambaú, as muriçocas, né? Se esse calendário ele fosse divulgado amplamente nas mídias, talvez tivesse um impacto maior para a comunidade. A pessoa, em vez de ir para lá, ficava no seu bairro, porque vai ter um bloco em tal lugar. Não só aqui, né? O nosso de Mangabeira, mas em outros espaços que a gente sabe que tem, muitas vezes, a própria população, o comércio, não tem nem como colaborar, porque não sabe nem que existe. Uhum. Então, um abraço aqui, ó, para Dilma aí, nossa colega Dilma, Maria do Carmo, que sempre nas lives está presente, né, e também compartilha depois, e sempre está visitando. Um abraço para você aí, Maria do Carmo, Marcone e Lucas e Gilmar, e os últimos que entraram aí, e também. Carlos Menezes. Um abraço bacana aí, compartilha a live, depois vocês podem compartilhar, visita também o meu canal do YouTube lá, Cultura Mário Janco, tem muita coisa bacana da cultura popular e dos artistas aqui da Paraíba, né? Um abraço para você, Dilma, prestigiando aí nossa live, e Dilma, leva lá o nosso coleguinha lá, vá com ele dançar o carnaval lá no Centro Cultural de Mangabeira, aí pertinho, bem teu vizinho aí, ó. Ela mora na Nova Mangabeira, leva Josué para brincar o carnaval, que é um carnaval bem bacana, né? Começa cedo, termina cedo, e também vai curtir os desfiles que tem lá, e vai ter axé, ó, axé esse ano. E sempre no final da tarde, eu saio às 5 horas, eu vou dar uma passada lá, viu, Débora? Venha mesmo, viu? Eu vou esperar. Você, sua família, Tiara. O axé, é o Will, que você falou, que vai estar lá, cantando o cantor lá. Yuri Carvalho. Yuri Carvalho, cantando axé para a turma de Mangabeira e os convidados também. Então, depois você manda o card, né? Com as atrações. Vou enviar o card para você, marcar para você repostar, né? Sexta-feira tá aí, mas ainda falta um tempinho para a gente estar divulgando. E aí é importante todo mundo participar, prestigiar. É muito tranquilo, minha gente. Se quem tiver criança quer dizer, eu não vou levar porque tenho criança, mas lá é bem tranquilo, os meninos ficam brincando. É mais seguro, né? Porque não tem acesso à rua, a trânsito, né, para vir um carro, uma moto, alguma coisa, não tem esse perigo. Então, muitos amigos meus levam os filhos e curtem e brincam lá. Tanto os meninos aproveitam, como os adultos também. Eu sempre fiz essa conversa da gente motivar. Assim como tem os muriçoquinhas e tal, a dica era aí o desafio para vocês lá da comissão. Por que vocês não fazem? Sempre a gente tinha, antigamente lá, na infância da gente, nesses espaços, assim como o Centro Cultural, os bailes da criançada de 10 horas. Então, a mãe da gente levava a gente na fantasia e era sempre cedinho. Então, por que vocês não organizam os amiguinhos de Mangabeira? Eu morro de vontade de fazer, eu não tô... Mangabeira, eu sempre tive vontade de fazer, né? Mangabeira, José Américo, Bancários, Valentina, né? Penha, tem muita criançada. Então, os estudantes, porque na escola você sabe, você já participou na sua infância, você sabe que é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado e a gente não consegue fazer com que as crianças vivenciem, né, um momento de vivência mais prolongado, uma coisa muito rápida, muito, né? Então, esses bailes seriam importantes, porque é fechado, uma organização, os pais também, né? Os pais levam as crianças de 10 horas e ainda no final da tarde eles levam o restante da família para brincar lá o carnaval no Centro Cultural. Por que vocês não pensam? Na verdade, a gente tenta muito, né, em fazer. Eu tenho muita vontade de fazer, não só um bloco para adulto, mas um para criança também. A questão maior é a estrutura e a organização e o tempo, né? Porque João Pessoa, ela funciona muito nessa pegada de carnaval, pré-carnaval.
né? No período de carnaval mesmo, muitas pessoas viajam, né? Tem aquele esvaziamento da cidade, hoje nem tanto porque tem muito turista, mas assim, da própria população daqui. Ela vai para outros bairros, outras cidades, enfim, né? Vai ficar com as suas famílias. Então, assim, é um tempo muito curto de logística para você organizar um bloco de adulto e um bloco de criança. Mas eu tenho muita vontade, sim. Se você quiser ser meu parceiro, ano que vem a gente organiza para ir, para fazer. Assim, até agora, eu sempre estava presente no bloco Os Netinhos do Vovô do Frevo. A gente tinha a bandinha da gente que animava. Está muito em cima, então, mas talvez para o ano a gente leve a bandinha lá do bloco dos Netinhos. A gente vou falar com Cecília para a gente fazer a parceria. E o pessoal Tiburcio, né, que toca com a gente se junta, leva os instrumentos e a gente faz um esquenta lá. Agora, uma coisa que também lá no bloco o pessoal faz sempre uma feijoada, um bingo, um negócio. Vocês não fazem não para anterior criar um clima de prévia do bloco? Não, a gente ainda não fez. Nós pensamos ainda muito em fazer a abertura do bloco, né? Fazer tipo uma feijoada ou algum café da manhã que fizesse essa abertura para marcar esse momento. Só que o carnaval esse ano ele foi bem no início de fevereiro e a gente teve muita dificuldade com a questão do edital. O resultado do edital da gente saiu ontem. Ontem foi quarta, não foi? Saiu ontem o resultado para a gente dizer, olha, vai divulgar tal bloco. Vai ser tal atração. Então, isso tudo complicou um pouco, tá? Pra gente, por conta desses datas espremidas demais. Mas a gente tinha pensado nisso, mas fica pro próximo ano, a gente pensar um pagodão, alguma coisa para dar o start. Isso, faz. É claro que tudo tem um custo, mas a gente, de início, pode procurar o pessoal. Tem muita gente do pagode aí, em Mangabeira, né? Transformar aquele centro cultural numa coisa da comunidade, uma coisa do povão. Aquilo ali é do povo, aquilo ali, não é? E muitas vezes o pessoal diz, porque é um equipamento público. Aquilo ali não foi criado para promover coisas aquilo ali foi criado e foi uma luta do povo lá de Mangabeira para conseguir estruturar. E aquilo ali é luta por política pública cultural de Mangabeira. Quando morava aí, eu participei junto com o pessoal, Zuma, o pessoal do grupo de mulheres lá, né, lá do Mangabeira 4, né, daí, e muita gente ligada à cultura popular daí, que se reunia, que discutiram e que pensaram aquele equipamento lá, e foi um sonho da comunidade transformar isso numa coisa de povão aí, de Mangabeira, tá bom? Renaldo também, boa noite aí, brevemente estaremos aqui conversando com Renaldo, né, sobre uma escritora, né, e que escreve poesia e tudo, e a gente vai estar aqui conversando sobre suas produções. Um abraço aí, Renalite. Dilma dizendo que foi uma grande conquista, realmente, tá? A gente, eu acho que quando a comunidade se reúne, discute, a gente consegue as coisas. O problema é, depois, fazer as coisas acontecerem. Né? E lá não só tem cultura popular de carnaval, mas tem aulas para instrumentos, para criança, para adulto, tal, tudo grátis lá. Eu já dei aula lá para o pessoal da comunidade, né? Durante um tempo, aula de violão, o pessoal, mas lá tem aula de cavaquinho, tem um monte de coisa. Tudo isso que ideias que vieram da comunidade e está lá. E quero parabenizar você por levar um momento de carnaval, né, e dessa ideia do Bloco Amigos de Mangabeira para lá. Mas fica a ideia de fazer os amiguinhos lá, para a criançada irem para lá. Então, gente, a gente já está chegando ao final aqui da live. Eu quero divulgar novamente os blocos, né, que eu costumo participar, que é sábado, lá na Associação de Paratibe, né, Quilombola. A meninada lá vai fazer o frevo lá, o pessoal da percussão
vai bem pertinho lá de você, Edilma, viu? Lá, aí na associação, logo na saída já da entrada de Paraty, perto aí da principal da PB8 aí. Tá pertinho, pertinho, só é da tua casa para lá, Débora, é 5 minutos, só é pegar um Uber e levar, e ir lá prestigiar o pessoal o bloco da negritude unificada, tá bom? Depois a gente tem a partir das 10 horas, tá? 10 horas, de 10 às 13 horas, vai estar lá, vai ser lá mesmo no Quilombo, lá na Associação Quilombola, que a gente vai estar lá. Depois a gente tem domingo também o bloco da meninada de Mangabeira, lá o bloco, os netinhos do vovô no frevo, vovô Carlos, está lá com a carnavalesca Cecília, promovendo também o carnaval do bloco dos netinhos, será às 16 horas, né? É também cedo, começa cedo, como o de vocês, às 16 horas, com a concentração do bloco. E no dia 27, lá em Cruz das Armas, a gente tem esse bloco aqui, que é o bloco dos afilhados, aqui, tá? O bloco dos afilhados, lá de Madrinha, lá em Cruz das Armas. O bloco acontecerá também, deixa eu olhar aqui o horário do bloco dos afilhados, será às 16h30 também. Né? Porque o pessoal brinca lá, faz uma espécie de aquecimento e depois vai para o folia de rua, as coisas que começam lá depois das 9 e 10 horas, tá bom? Então tá todo mundo convidado aí para esses 3 blocos. O pessoal de Cruz das Armas aí, ó, vai rolar o bloco dos afilhados lá, próximo ao Hospital da Mulher, lá por trás do Hospital da Mulher lá. Você vai ver a batucada e o som e a coisa lá, a orquestra. Tudo de arrasto, tá? Com orquestra, de frevo, pra gente frevar e brincar o carnaval tranquilo. E depois do carnaval, começa o trabalho. É que todo mundo fica se aquecendo, feito baiano, né? Naquela manha, daquela coisa. E depois do carnaval, todo mundo se anima para trabalhar. Depois é só uma enganação. Fica só lá, mas cai na folia, vem para a ressaca, o bloco da ressaca, e descansa um pouquinho e vai trabalhar até o São João. Aí depois São João, aí para um pouquinho, vem Natal e o forró da praia em janeiro. E assim a gente vai vivendo a cultura popular na cidade mais bela do Brasil. É aqui que eu moro, aqui que a gente mora, o melhor lugar do Brasil para se brincar e se morar. Beleza? Eu sempre termino com uma poesia, né? E eu vou fazer aqui uma declamação da poesia, que é uma canção poética que fala uma coisa muito bacana do carnaval. E aí você faz seus agradecimentos, tá bom? Quero agradecer a você pelo convite de estar aqui conversando sobre a importância da cultura popular do carnaval e preservando isso, né? E promovendo um espaço para a família brincar o carnaval em Mangabeira, eu vou dizer. Então, diz assim, ó. Você conhece a música? Há quem diga que eu não sou e eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero botar o meu bloco na rua, brincar, botar para gemer. Eu quero botar meu bloco na rua, gingar para dar e vender. Eu, por mim, queria isso e aquilo. Aquilo mais daquilo, um grilo menos disso. É disso que eu preciso. Não é nada disso. Eu quero todo mundo nesse carnaval. Vamos embora, tá? Um beijo, suas despedidas aí, seus agradecimentos. Um cheiro, um abraço. E fica aquele também. Depois, a gente convida o pessoal
do trabalho que a gente trabalhou junto, para a gente se confraternizar lá no Shopping Mangabeira, fazer um lanche lá. Todo Pronto, mundo tá vai certo. saudar. Eu que agradeço, Mário. Foi uma alegria encontrar com você, receber esse convite de estar falando um pouco de um trabalho que é o respeito, o resgate da cultura, né, da tradição, daquele carnaval que a gente vivenciou na nossa infância e que quer reproduzir para os mais jovens, ou que já vivenciaram e que perderam esse contato e aí já estão retomando, né, quando começam a participar desse carnaval mais no modelo de clube. Então, eu agradeço demais a estar aqui presente e vamos combinar, sim, da gente se encontrar, porque, para quem não sabe, né, a gente trabalhou já junto um tempo, eu e Mário lá no CRES de Mangabeira, e assim, eu sei do seu compromisso com a cultura, com a política da criança e adolescente, né? Você é um educador exemplar. A gente teve até uma perda quando você saiu, mas você saiu para melhor, né? Na época. Então, assim, é muito importante a gente se encontrar nesses espaços para fomentar a cultura do nosso Nordeste, da nossa Mangabeira, né? Eu sei que você não mora em Mangabeira, mas você é um filho acolhido de Mangabeira, gosta demais do bairro, né? Eu moro aqui e, assim, por mim, todas as ações que eu pudesse fazer para divulgar o nosso bairro e resgatar essa população daqui, para que elas frequentem, saibam que dentro de Mangabeira tem festa, tem cultura, tem espaço que ele precisa participar, não precisa sair, se deslocar para distante, e sim ficar no próprio bairro. Então, essa é a nossa intenção. Muito obrigada a todos, boa noite, e espero todos vocês, dia 10, né, a partir das 17 horas, lá no Centro Cultural de Mangabeira, para o Bloco Amigos de Mangabeira. Tchau, um abraço, até a próxima, a gente se encontra. Tá? Eu tô aí, quando terminar o expediente lá, já vou levar uma bermuda, uma camisa e vou lá. Beleza? Embora, viu? Foi tchau.